Fala, sexto ano, tudo bem? Vamos aqui então resolver os exercícios do capítulo 2, página 35 até a página 43, ok? Exercícios de 1 a 12. Então vamos lá, exercício número 1, exercício de aprendizagem, ok? Os Dogons do Mali dizem que a deusa Ama criou um ovo dividido em 4 partes. Cada parte continha um elemento: terra, ar, fogo e água. Um dia os elementos começaram a interagir e misturar, causando uma série de explosões. O resultado foi o surgimento da vida na Terra. Em seguida, Ama plantou em si mesma uma semente de gêmeos. Um deles, Irugu, acaba se rebelando e fugiu. Ama então espalhou pelo mundo as partes de Nomo, o segundo gêmeo, a fim de restaurar a ordem. Mais tarde, tornou a reunir suas partes. Nomo reviveu e foi responsável por criar 4 espíritos, aqueles que se tornariam os ancestrais dos Dogons. O relato apresentado é contado pelos Dogons, povo africano que habitava o Mali. Essa teoria sobre a origem dos seres vivos apresenta semelhança com as de outros povos do mundo? Justifique. Sim, apresenta semelhança com vários outros povos, como os gregos, chineses, egípcios, os índios brasileiros e todos os povos primitivos que usavam os mitos de fundação para poder explicar o surgimento da Terra, dos seres vivos, dos animais. Ok? Questão número 2. Segundo a teoria desenvolvida por Charles Darwin na obra A Origem das Espécies, os seres vivos são resultados da evolução de organismos mais simples que foram passando por transformações ao longo do tempo. Ainda de acordo com essa teoria, a evolução ocorre a partir de qual processo? Explique-o. Então lembra que o Charles Darwin, no livro dele A Origem das Espécies, ele fala da seleção natural. Seleção natural ela se dá por meio da adaptação. Então você tem 2 espécies, por exemplo. Uma espécie ela tem condições biológicas para se adaptar naquele ambiente. A outra espécie não. Exemplo, uma espécie suporta um frio, e a outra não. Se você está num ambiente gelado, como a Antártica, por exemplo, a espécie que suporta o frio vai sobreviver, a outra vai morrer. A que sobrevive vai passar adiante os seus genes. E desse modo, essa espécie vai dar continuidade à sua existência, sendo que a outra irá desaparecer. Isso é seleção natural. A própria natureza seleciona qual espécie continua viva e qual espécie entra em extinção. Correto? Vamos então para a questão número 3. Sobre o surgimento do homem, faça o que se pede. Então nós temos aqui 3 questões, dentro da 3. A, B e a C. A. Descreva o que são os mitos de fundação. Mitos de fundação são explicações sobrenaturais, como dos povos gregos, chineses, egípcios, indígenas, de vários povos, que eles usam entidades sobrenaturais para explicar como o ser humano, a terra, os animais, tudo que existe surgiu. Ok? B. Descreva a teoria evolucionista de Darwin. Então, o Darwin, até onde nós sabemos, a ciência utiliza a teoria da evolução de Darwin como a mais aceita. Ele diz que tem um ancestral comum, um indivíduo, e desse indivíduo, desse ancestral comum, surgem alguns outros, que vai dar origem a vários tipos de espécies. E como que isso acontece? Acontece por meio da seleção natural, que já foi explicado na questão anterior. A espécie que melhor se adapta ao meio é a espécie que vai sobreviver. Ok? A C. Tendo em vista que a história não possui uma verdade absoluta, argumente a favor de uma das 2 teorias que explicam o surgimento do ser humano. Então, a questão leva em consideração que não teria um certo ou errado entre o criacionismo e o evolucionismo. Uma crença pessoal minha, acredito até que as 2 teorias poderiam coexistir. Ok? Mas aqui é uma resposta pessoal. Não tem como eu falar é isso ou é aquilo. Você tem que escolher criacionismo ou evolucionismo e você tem que argumentar, falar por que você acha que essa teoria é mais bem aceita. Beleza? Então isso daí é uma resposta pessoal. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp. Exercício número 4. Por que os historiadores atuais criticam o termo pré-história? Então lembra que a linha do tempo, nós dividimos ela em pré-história e história. O que divide ela? O surgimento da escrita. Então, quando surge a escrita com os sumérios em 4000 a.C., os historiadores, os positivistas, porque tem vários tipos de historiadores. Os historiadores positivistas, eles diziam que a escrita divide a história da pré-história. Por quê? Porque para os positivistas, somente as fontes escritas eram verdadeiras. Todo o resto
fósseis, pinturas rupestres, vestidos, pedaços de fogueira, tudo isso não serviria para contar o passado humano, portanto não seria fontes históricas. Hoje, né, com a escola dos análises e historiadores mais modernos, nós adotamos todo esse tipo, tudo aquilo que registra o passado humano é considerado uma fonte histórica. Só que para os positivistas isso não era bem assim. Tá? Então, por que os historiadores atuais criticam o termo pré-história? Porque esse termo ele é um pouco ultrapassado. Ele era utilizado pelos positivistas para falar que tudo que vinha antes da escrita era uma pré-história, antes da história, né? Dando a insinuar que não existiria história antes da escrita. Ok? Por isso que esse termo pré-história é criticado. Beleza? Questão número 5. Observe a imagem a seguir que mostra um sítio arqueológico. Lembra o que é um sítio arqueológico? Sítio arqueológico é um local onde são encontradas várias fontes históricas materiais. Fonte histórica, como eu já disse, é tudo aquilo que conta a história do passado humano, que registra a passagem do ser humano pela Terra. Então, se você acha um local que tem várias fontes dessa, materiais, lembra, material e imaterial. Material é palpável, você consegue tocar. Imaterial é impalpável, você não consegue pegar. Né? Por exemplo, o amor, esperança, fé, isso é tudo coisa imaterial. Beleza? Então, fontes históricas materiais. Sítios arqueológicos são locais onde existem várias fontes históricas materiais. Vamos então para o enunciado. Explique o foco de estudo do arqueólogo. Quem que é o arqueólogo? O arqueólogo é aquele profissional que trabalha nos sítios arqueológicos buscando fontes históricas materiais. Você pode ver aí na sua apostila, página 37, questão número 5, que tem um arqueólogo vendo uma ossada. Aí você tem um esqueleto, provavelmente um esqueleto humano, um fóssil, e ele está analisando esses ossos. Isso é palpável, não é material, é possível tocar. E provavelmente estaria num sítio arqueológico. Então qual que é a função do arqueólogo? Pesquisar fontes históricas materiais para redescobrir o passado humano. Então ele entrega essas informações para o historiador e o historiador que faz esse processo de analisar o passado humano. Beleza? Então arqueólogos e historiadores são grandes amigos nesse estudo. Indo para a questão número 6, na página 41. Tá? Os pré-históricos mais antigos já encontrados são os australopitecos, ou macacos da África Austral. Toumai e Ohurim, os australopitecos mais antigos, têm respectivamente 7 e 6 milhões de anos. A célebre Lucy, descoberta em 1974, é muito mais recente. Calcula-se que tenha uns 3 milhões de anos. O Homo habilis e o Homo erectus representam o início do gênero Homo, provavelmente originário de uma espécie de australopitecos. O Homo habilis fabricava utensílios rudimentares com pedra lascada. Seus descendentes, o Homo erectus, surgiu na África há 1,6 milhão de anos. Excelente andarilho, transformou-se num autêntico pioneiro, tendo sido o primeiro humano a explorar outras regiões do mundo, sobretudo a Ásia e a Europa. A partir da leitura desse texto e de seus conhecimentos históricos, é possível afirmar que a África é o berço da humanidade? Justifique. Então, a África é o berço da humanidade? Podemos considerar que sim. Tanto porque o Australopithecus surgiu lá, e se falar de humanidade, estamos falando do gênero Homo. O primeiro Homo foi o Homo habilis, e nós somos o Homo sapiens. Tanto o Homo habilis quanto o Homo sapiens surgiram na África. Então sim, a África pode ser considerada o berço da humanidade, e foi de lá que surgiram, que o ser humano, a espécie o Homo, foi para a África, foi para a Ásia e foi para a Europa, como dito aí no texto. Então sim, podemos considerar a África o berço da humanidade justamente por isso, porque o Homo habilis e o Homo sapiens surgiram lá. Tá? Questão número 7. Graças ao domínio do fogo, o homem passou a dominar a natureza. A luz das chamas afugentava os predadores. Seu calor permitiu o cozimento e, portanto, a melhor conservação dos alimentos. A carne cozida era partilhada com todos os membros do grupo, reunidos em torno do fogo. Acredita-se mesmo que a linguagem se desenvolveu durante essas reuniões. A. Qual espécie humana do período pré-histórico dominou o fogo? Então lembra-se, foi o Homo erectus. O Homo erectus foi a espécie humana que acabou dominando o fogo. B. Tendo o fogo como aliado, a vida do homem primitivo ficou mais fácil. Justifica essa afirmação. Então o texto já fala um pouco disso. Imagina, sem o fogo. Sem o fogo seria dificílimo, porque você não teria como
se esquentar no frio, não teria como você afugentar os animais, não teria como você clarear a escuridão, não teria como você cozinhar alimentos, você teria que comer tudo cru praticamente, né? E até a conservação dos alimentos teria um tempo menor, eles durariam menos. Então o fogo é um grande amigo do homem na sobrevivência. Questão número 8. O Homo neanderthalensis foi provavelmente a primeira espécie a enterrar os seus mortos, o que pode revelar uma provável noção de sentimentos e emoções em relação a outros membros do grupo. Analise em que sentido essa atitude pode ajudar o trabalho dos arqueólogos. Então, por um lado, ela mostra que o Homo neanderthalensis foi um dos primeiros a despertar esse sentimento de, olha, eu vou enterrar os meus entes queridos que morreram para que eles não fiquem aí, né, apodrecendo na terra ou fiquem à mercê de alguns animais selvagens, certo? Então, por um lado, você tem essa questão do sentimento. Por outro, como que isso ajuda o trabalho do arqueólogo, o trabalho do historiador? A partir do momento que o corpo é enterrado, ele fica guardado, certo? Ele vai ser conservado por mais tempo. Diferente de um corpo que fica na superfície, apodrecendo ou sendo comido por animais, né, à mercê dos efeitos do vento, da chuva, do calor, do frio, o corpo que está enterrado ele é conservado por mais tempo. E isso ajuda o trabalho do arqueólogo. Porque se o corpo está lá conservado, o esqueleto está conservado, é mais fácil de você ter acesso a essa fonte histórica material, certo? Se o corpo tivesse destruído, não teria fonte histórica para analisar o passado humano. Então o fato do Homo neanderthalensis começar a enterrar os corpos é muito importante para a preservação. E, contudo, é importante para o historiador fazer o seu trabalho, o arqueólogo fazer o seu trabalho, tá bom? Explique uma teoria que indique o que poderia ter causado a extinção do Homo neanderthalensis na pré-história. Então, por que o Homo neanderthalensis foi extinto? Lembra que o Homo neanderthalensis ele é contemporâneo, ele conviveu no mesmo tempo que o Homo sapiens. Então, a nossa espécie, Homo sapiens, ela conviveu no mesmo período com o Homo neanderthalensis. E, de certa forma, tinha uma concorrência entre esses grupos, né? Homo sapiens versus Homo neanderthalensis. E o Homo sapiens, por ter uma caixa craniana maior, né, ou seja, o seu cérebro é maior, ele tem uma inteligência mais aguçada, ele conseguiu se superar. Ele conseguiu superar o Homo neanderthalensis, inclusive, e ganhar essa concorrência. O Homo neanderthalensis ele não conseguia vencer o Homo sapiens na disputa por território e por busca de alimentos. E isso acabou levando à sua extinção. Ok? Questão número 10, página 43. Sobre as pinturas rupestres, responda. Como as pinturas rupestres eram feitas pelo homem primitivo? Então o homem primitivo ele pegava pigmento, né, ou seja, sangue, ou algum tipo de coloração que ele extraía de árvores ou de frutos, ele fazia uma tinta, e com essa tinta ele pintava as paredes, ele fazia desenhos nas paredes, certo? Então era assim que ele fazia. B. O que a interpretação e análise das pinturas rupestres como fonte histórica podem revelar sobre a vida do homem primitivo? Então, vendo essas pinturas, o que a gente entende sobre a vida do homem primitivo? Nós entendemos que eles desenhavam, por exemplo, o dia a dia deles, a caça, né? Então, eles desenhavam os animais que eles caçavam e podemos até imaginar que isso seria um ritual religioso, por exemplo. Desenhar que eu cacei um mamute ou que eu cacei um bisão vai poder trazer, né, os deuses vão me ajudar a que amanhã eu cace realmente esse animal, que esse animal apareça e eu tenha sucesso na caçada. Então pode ser um registro do cotidiano, mas também pode ser um ritual religioso, mostrando que essa pintura seria algo, né, que teria ligação com o sobrenatural. Por meio dela, a realidade, a pintura, né, o desejo tornar-se-ia realidade. Ok? Questão número 11. A lhama nasce com uma grossa proteção que lhe permite adequar-se ao frio dos Andes, seu ambiente natural. O homem, dotado de pele fina e delicada, teve de aprender a tirar o pelo de outros animais para proteger-se no frio. A. De acordo com o texto, qual seria a diferença entre o homem e o animal quando se trata de adequação ao ambiente? Então o animal ele já nasce com o seu instinto, certo? O animal ele já nasce pronto para sobreviver na natureza. Ele tem as condições físicas, genéticas, biológicas que permitem a ele sobreviver. Um urso polar tem uma grossa camada de gordura e tem, né, fartos pelos para poder sobreviver na condição que ele vive, né, de extremo frio.
Se você pegar vários animais, né, um tubarão, por exemplo, a anatomia do corpo dele permite que ele seja muito rápido na água. Os dentes afiados permitem que ele seja um grande predador. O ser humano, ele não consegue voar como uma águia, não consegue nadar como um tubarão, não consegue enfrentar um leão na porrada, né? Então, o ser humano é muito mais fraco que todos os outros animais. E nós não nascemos com o instinto de preservação como os outros animais, né? Temos nosso instinto de preservação, mas não tão aguçado quanto os animais selvagens. Então, como que nós sobrevivemos? Através da inteligência. Então, com a inteligência, nós criamos nossas armas. Nós matamos animais, por exemplo, para poder retirar a pele e cobrir, né? Já que a nossa pele é fina e delicada, como dita no texto, nós utilizamos a pele de outros animais para sobreviver ao frio. Nós fazemos fogo, fazemos armas. Então a nossa inteligência permite que nós possamos sobreviver e inclusive ser o topo da cadeia alimentar. B. Qual a importância para o homem de se adequar ao ambiente? É a sobrevivência, né? Se o ser humano não se adequa, se não tem adaptação, ele fica à mercê da seleção natural, né? Ele pode sofrer a seleção natural do Charles Darwin lá e acabar sendo extinto, perecendo. Então, qual que é a importância dele se adaptar? É sobreviver. E a inteligência é muito importante nesse processo. 12, lembra que nós vamos fazer só até a 12 nesse vídeo, beleza? Depois, segunda-feira, eu subo outro vídeo com as questões da 13 até a 22. Então, última questão. Os animais herdam individualmente suas capacidades. Cada rato nasce sabendo roer. Cada lhama nasce com o seu casaco natural. Cada peixe nasce sabendo procurar seu alimento. Nenhum homem nasce sabendo construir casas, fabricar armas ou utilizar o pelo de outro animal. Só através do exemplo dos mais velhos, ou seja, por meio da aprendizagem, é que ele chega a receber sua herança. A que forma de aprendizado o texto se refere? Explique. Ele explica o aprendizado, né, que passa de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha, né, dos ancestrais para os mais novos. É esse tipo de aprendizagem que o ser humano usa para sobreviver. Aprendizagem que nós estamos tendo aqui agora, né? Eu estudei história e estou aqui como professor ensinando vocês, certo? Vocês no futuro vão escolher a profissão de vocês e provavelmente alguns vão para a área da educação, poder transmitir esse conhecimento aos demais. Vai passar muito tempo, o professor já não vai mais estar aqui e vai ter gente que vai estar sabendo desse conhecimento que vocês passaram, que eu passei para vocês, que alguém passou para mim, que alguém passou para essa outra pessoa. Ou seja, o conhecimento humano ele persiste durante o tempo justamente por conta disso. Aquilo que é aprendido é passado para frente, para frente, para frente, preservando e ajudando o ser humano a sobreviver. Beleza, galera? Essa foi a correção dos exercícios do capítulo 2, do 1 até o 12. Segunda-feira eu subo um vídeo com as explicações do exercício 13 até o 22, ok? Fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau, tchau!